Boa noite, Jesus. Nessa noite, Senhor, eu quero entregar todas as pessoas que vai ouvir essa oração, que seja tocado pelo Senhor Jesus Cristo nessa noite. Senhor Jesus Cristo, quero apresentar o grupo de oração Água Viva, entregando, Jesus, essa lista de oração nas tuas mãos, Senhor. Jesus, entra nas casas agora, Jesus, aquela casa que não tem paz, aquela casa que está sem paz nessa noite, Jesus. Eu quero pedir, Jesus, pela essa briga que sai dentro dessa casa, Jesus, que o Senhor vai entrando agora, Jesus, que essa oração vai tocando em todas as mulheres, Senhor, nessa noite, Jesus. Eu clamo o teu poder, Jesus. Toca, Jesus, quantas pessoas estão desenganadas no hospital, pessoas que estão passando por problema na justiça. Toca, Jesus, agora. Eu quero pedir nessa noite, Jesus, quando as pessoas estiverem escutando essa oração, que ela seja tocada, Jesus, pela oração. Toca, Senhor Jesus. Hoje é um dia muito especial, o Dia dos Pais. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. Nesse momento, Jesus, eu peço, Jesus, que o Senhor entra na casa de cada um, Senhor, nessa noite, Senhor. Entra, Senhor. Entra, Senhor. Eu quero pedir o teu Espírito Santo que toque nessa saúde mental dessa pessoa, Jesus, nessa noite. Toque, Espírito Santo, para que nós temos sede da tua palavra, Espírito Santo, sede da oração, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo, nessa pessoa que está desequilibrada. Nós precisamos de oração para nós abastecer o nosso Espírito Santo. Ó Deus, que essa oração abra o coração das pessoas nessa noite. O Senhor está tocando numa pessoa que deu um AVC, uma mulher que ela deu AVC. Vai tocando, Senhor, nessa noite, Senhor, e pedindo o Espírito Santo de Deus, que Ele possa já vir tocar, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor, quantas pessoas estão passando por problemas, Jesus, problemas, dores no corpo, dores na nuca, Senhor. Vai tocando agora, Senhor. Lentamente toca, Senhor, nessa nuca, quando essa pessoa sente muita dor forte. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. Eu creio, Senhor, no teu Espírito Santo, que vai visitando essa casa, Senhor, nessa noite. Eu creio, Jesus, no teu poder, Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor. Renova, Jesus, o coração dessa mulher, Jesus, que está fora da tua palavra, que desviou da tua palavra, Jesus. Toca, Senhor. Eu quero pedir nessa noite, Jesus, que possa ser renovado. Renova, Jesus, a vida dessa pessoa, Jesus. Vai tirando essa ansiedade, essa angústia, essa depressão. Vem, Espírito Santo, tocar nesse cérebro, nesse desequilíbrio da mente, do pensamento dessa pessoa. Ó Deus Todo-Poderoso, vai tocando, Senhor, nessa noite. Pedimos o batismo do Espírito Santo de Deus, que Ele possa estar tocando agora nessa noite. Já nesse momento, o poder da oração vai tocando, Jesus. Ilumina, Espírito Santo. Mostre o caminho para essa pessoa. Vai tocando, Jesus. O Senhor toca num homem que às vezes ele sente muita dor de cabeça forte. Toca, Senhor, nessa noite, Senhor. Eu pedindo o teu Espírito Santo que venha tocar, Jesus, nessa noite. Vai tocando, Jesus, nessa casa. Toca, Jesus. Essa mulher que está pedindo essa pessoa que está no hospital. Toca, Senhor, nessa noite, Senhor. Toca, Jesus, e pedindo o Espírito Santo de Deus, que Ele possa estar tocando nessa pessoa agora,
Nesse exato momento, vai tocando, Senhor. Vai curando, Jesus. Jesus está tocando numa garganta de uma mulher que está sentindo... Aí como falo, está muito gripada. O Senhor toca em você agora dentro do grupo de oração. Toca, Jesus. Ela está com a tosse muito forte, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. E pedindo o Espírito Santo de Deus, que Ele possa tocar nessa noite. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. Pedindo a graça do Teu Espírito Santo. Que possa vir, Jesus, tocar nessa noite. Toca, Senhor Jesus. O Senhor está tocando numa mulher. Uma mulher que tem uma cicatriz na perna. Vai tocando, Jesus, nessa cicatriz dessa mulher. O Senhor está tocando nessa mulher que está traindo o marido. Oh, meu Deus, misericórdia, Senhor. Toca, Jesus. Liberta ela, Jesus, dessa prostituição, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai curando agora, Senhor. Eu creio no Teu poder, Senhor. Toca, Senhor Jesus Cristo. Vai tocando, Senhor. Vai tocando agora, Senhor. Vai curando, Senhor Jesus. Realiza curas nessa noite. Curas e milagres, Senhor. O Senhor vai tocando numa mulher que fala muito palavrão dentro de casa. Ela xinga cada nome feio. Toca, Jesus, na mãe do Oswaldo agora, Senhor Jesus Cristo. Visita o padrinho, o Frei. Visita a casa do Oswaldo, Senhor, ele. Toca, Jesus, agora nessa noite, Jesus. Vai tocando, Jesus, num homem que usa entorpecente, Jesus. O marido da Gesília, Jesus, o filho que está desempregado. Vai tocando agora, Senhor. Jesus, vai visitando a casa do nosso irmão Severino, Senhor, nessa noite. Com o Teu Espírito Santo, vai tocando, Jesus, na casa do irmão Severino. Vem, Jesus, tocando na catequista. Jesus, eu peço nessa noite, Jesus, o Teu poder, Jesus. Toca, Jesus, está tirando um espírito de prostituição de uma menina. Que ela passa na internet rebolando. Toca, Jesus, nessa menina agora, Jesus, ela vive por tabela. Toca, tira esse espírito de prostituição dela agora, em nome de Jesus. Eu creio no sangue de Jesus. Jesus está tocando em você, menina. Toca, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Vai tocando, Senhor, nessa noite, Jesus. Quebrando esse espírito de prostituição, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. Vai tocando, Senhor, vai tocando, Senhor. Vai tocando nessa garganta, Senhor. Está saindo todo queimou agora dessa garganta, Jesus. Jesus está curando uma pessoa que estava muito gripada nessa noite. Oh, glória! Oh, glória! Vai tocando, Senhor, nessa pessoa agora, Senhor Jesus Cristo. Eu creio no Teu poder, Jesus, nessa casa. Toca, Senhor. Toca, Jesus, agora. Toca, Senhor. O Senhor está tocando no ouvido de uma pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo, essa pessoa estava com o ouvido doendo. E você vai vir para o tabela. O Senhor está tocando nessa noite. Toca, Senhor Jesus Cristo, no ouvido desse homem, no ouvido de uma mulher. Toca, Jesus, nessa noite. Você vai escutar essa oração por tabela. É Jesus curando nessa noite. É Jesus realizando cura. Perdão, estou meio gripado. Mas Jesus vai quebrando, Jesus, toda ação do inimigo que tenta atrapalhar no meio da oração, que faz a pessoa tossir. Cai por terra no sangue de Jesus Cristo. Eu creio no poder de Deus. Está caindo por terra esse espírito de doença, esse espírito de enfermidade. O Senhor está tocando a garganta do Haroldo. Em nome de Jesus Cristo. Toca, Jesus, na garganta desse homem, Jesus. Eu creio no Teu poder, Jesus. Logo, logo Ele está falando, Jesus. Eu creio, Jesus. Toca, Senhor, na garganta dele, Jesus. Eu peço que nenhum homem toca, mas só Tu. Toca, Senhor Jesus Cristo, pedindo nessa noite, colocando o Márcio. Nessa noite, Jesus, visita o Márcio, o Denis.
Visita agora, Senhor, nessa noite, Tico. Visita, Jesus, agora, Senhor. Eu creio no teu poder, Jesus. Vai visitando, Jesus. O Maurício, Jesus. Vai tocando, Jesus, nele, Senhor. Toca, Jesus, agora, Jesus. E pedindo nessa noite, Jesus. Vai curando, Jesus, nessa noite. Deus está tocando em ouvido de pessoas. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Renova a nossa vida espiritual. Nessa noite eu creio no teu poder, Espírito Santo. Vai renovando, o Espírito Santo está tocando numa mulher agora. Está na menopausa, toca, Jesus. Tem uma pedindo um homem de Deus, Senhor. Oh, meu Deus, misericórdia. Vai tocando agora, Jesus, na Elisângela. Toca, Jesus. Vai tocando a Jocilene, Senhor. Vai quebrando todo esse padrão de doença que está sobre o corpo dela. Eu creio no teu poder. Mulher, aumenta a tua fé, mulher. Busca o Senhor, mulher, de todo o teu coração. Essa enfermidade vai sair. Em nome de Jesus Cristo, eu creio. Toca, Jesus. Toca, Espírito Santo. Que o batismo do Espírito Santo venha sobre a gente nessa noite. Toca, Jesus, todas as mulheres. Que ela receba o batismo do Espírito Santo. A cura da inveja, Jesus. Vai quebrando, Jesus. O olho gordo, Jesus. Todo espírito de enfermidade cai por terra agora. Em nome de Jesus Cristo. Espírito de depressão cai por terra agora no sangue de Jesus. Eu creio. Tá caindo por terra. Vem, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Vai tocando, Senhor, nessa noite. Que o teu sangue vai lavando, Jesus. Vai lavando o nosso coração, Jesus. Passei na nossa casa, Senhor, nessa noite, Senhor. Eu peço, Jesus, esse espírito de prostituição que cai por terra. Espírito de zoado, de droga na casa desse homem, Jesus. Cai por terra agora, Jesus. A mulher já não aguenta mais, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. E pedindo o Espírito Santo de Deus, que Ele possa estar tocando nessa noite. Oh, toca, Senhor. Toca, Espírito Santo. O Espírito Santo toca numa mulher que está com o olho torto. O nome dela chama Maria Francisca. Toca, Maria Francisca Aparecida. Vai visitando ela. Ela não é nem daqui. Você vai vir por Tabela. Você mora entre Sacomã. Toca agora, Senhor Jesus, para aquela cidade, Sacomã. Visita, Jesus, a casa dela agora. Visita ela, Senhor, agora, Senhor. Eu peço, vai tocando. Manuela, você já entregou a tua vida a Deus, Manuela? Entrega a tua vida a Deus nessa noite, mulher. Esquece essas músicas pancadão de palavrão que você anda escutando. Agora é hora de você deixar as músicas de Deus tocar o teu coração. Amém. E você, Selma? Deus está de olho em você, Selma. Eu falo palavra de profecia, não estou mentindo. Deus está de olho em você, Selma, nessa noite. Você tem andado fora da palavra de Deus. Você não tem buscado Deus como você buscava. Amém? Palavra de profecia. E se você chorar nessa noite, é Deus tocando, é Deus enxugando sua lágrima. É você mesmo, Selma. A tua irmã está forte, a Lu na caminhada na igreja. Renova, Jesus, a luz, Senhor. A Selma, Jesus, que tirou o foco do Senhor. Não me pergunte que eu não quero ser isso, não. Isso é um dom de profecia. Você não tem buscado o Senhor na missa como você buscava. Está na hora de você largar as coisas do mundo e buscar Deus enquanto você pode, porque mais tarde você não vai achar. Palavra de profecia para você, Selma, nessa noite. Toca, Espírito Santo. Toca, é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, o Espírito de Deus tocando em pessoas. Eu estava no ônibus ontem. Palavra de profecia, o que eu vou dizer. Tinha uma jovem, o nome dela que eu não consigo entender, Ana Meli. Ela estava com um bebezinha de 9 meses no colo. Aí eu falei pra ela: e aí, que igreja que você é?
Ela falou assim, eu sou da igreja... Eu sou da igreja, uma igreja que abriu agora, me fugiu um pouco da mente. Adventista. Aí ela falou assim, e aí? Você tem visto esse livro aqui do padre Marcelo Rossi? Meu, quando a menina pegou esse livro, eu falei, pega ela, Jesus! Pega ela, Jesus! Aí ela pegou, deu o livro e falou, meu, eu fui tocado por esse livro do padre Marcelo Rossi, que você está lendo. E olha só, gente. Aí eu vou de vez em quando na igreja. E eu falando ali, enquanto ela lia o livro, eu falei, pega ela, Jesus! Pega ela, Jesus! Jesus pegou ela. Ela falou, nossa, meu, eu senti tocado por esse livro do padre Marcelo Rossi. O batismo do Espírito Santo, saúde mental. Nossa, meu, ela foi tocada pelo Espírito Santo. Deus é maravilhoso. Eu tenho evangelizado nos ônibus. Eu não perco tempo, não. Nas redes sociais eu perco tempo evangelizando. E a alta graça também. Toma posse aí, irmão. Teu irmão, eu estava lendo um livro do padre Marcelo. Aí ele falou, deixa eu ver esse livro. Meu, eu dei esse livro do padre Marcelo pro senhor. Eu perguntei que igreja você era. Ele falou, sou cristão. Só não falou que igreja que ele era. Só falou que era cristão. Aí esse homem começou a ler esse livro. Ele falou, nossa, meu Deus do céu, esse livro é bom demais. É bom demais esse livro, né? Aí ele começou a ler o livro, falou, nossa, meu, eu fui tocado por esse livro. Nossa, meu. Falei, pega ele, Jesus. E Jesus pegou ele. Olha que graça, gente. Amém? E quando a gente está na evangelização, né, eu vou contar uma coisa. Eu tive um infarte no ônibus. Eu me apaguei, não sei como. Estava indo para o Parque Bristo, estava indo para um posto de saúde. Está caindo toda a ação do inimigo que ele colocou agora na minha mente. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra agora. Todo pensamento negativo. Eu falo com Jesus, não falo com o inimigo. Então, gente, eu me apaguei, eu desmaiei dentro do ônibus. Subiu tudo. Não vi nada, minha vista escureceu, eu apaguei tudo. Aí o cobrador começou a fazer, afasta, gente, jogou água em mim. Lá do Parque Bristo. Aí fui parar no hospital. O ano passado. Foi no mês de novembro. Fui parar no hospital. A mulher ia pôr uma capaz no meu braço. Sangue de Jesus tem poder. Aí a outra chamou na sala, não, vamos dar um remédio pra ele. Remédio de pressão. E aí, gente, eu tomei 4 remédios de pressão, a pressão não abaixava. E aí, Jesus tem poder ou não tem? Aí, passou. E eu vim pra casa. Fui pro posto de Jacira. 4 remédios eu tomava. Aí eu falei, não, isso tem que ser mudado. Aí eu comprei um livro, né? Muito bom mesmo, das coisas de Deus. Eu estava meditando num livro que eu estava em oração. Peguei aquele livro e eu comecei a meditar nas palavras de Deus. Eu ia para o ônibus. Meu livro de oração são das Carmelitas que eu comprei. Um livro de oração muito bonito. E eu comecei a ler esse livro. E as curas vinham acontecendo, gente. Por incrível que pareça, em nome de Jesus Cristo, a cura estava acontecendo na minha vida. E eu comecei a ler esse livro. 3 semanas, eu já lá no Padre Marcelo, já em oração, eu falava em nome de Jesus Cristo, que esse espírito de enfermidade vai sair do meu corpo, espírito de depressão. Aí eu comecei a frequentar a missa do Padre Marcelo. De novembro pra cá, eu não parei mais. Todo domingo, na missa do Padre Marcelo, eu não parei mais. Aí minha vida estava subindo. Oh, glória a Deus, todas as pessoas que fizeram mal pra mim, caiu por terra. Em nome de Jesus Cristo, né? Aí eu comecei a frequentar a missa, tendo aquele livro, meu diário de oração de Carmelita espiritual. Meu, cada oração bonita, meu. Oração de cura, libertação.
Aí eu comecei a ver a vida, comecei Deus me levantar, Deus me erguer. Ai, meu Deus, que coisa linda, mano. Deus começou a me erguer. Aí, mês de dezembro, janeiro, fevereiro, já estamos em que mês? Mês 8. Nós estamos em agosto. Meu, que felicidade. Cada vez mais que eu participo da missa do Padre Marcelo, Deus, que Ele me acorda, eu chego na minha casa 00:30, acordo 6 horas da manhã para ir para a missa do Padre Marcelo, saio 7:30 da minha casa para ir para o Padre Marcelo. Foi uma bênção, não foi, gente? Nossa, graças a Deus. Eu tenho orado no meus canais de YouTube, eu tenho evangelizado pessoas da Paulista, até a irmã evangélica para me ouvir. É um dom de Deus maravilhoso. Amém? Eu tenho que contar as bênçãos de Deus, gente. Gente, eu cheguei na minha casa, eu estava mal. Tossindo, forte. E eu falei, irmão Severino, ora por mim. Que eu não estou me sentindo bem, eu estou numa tosse danada. Aí, eu tomei posse daquela oração do irmão Severino. E aquela tosse foi embora. Doía até o peito, não dói mais nada hoje, pela glória do Senhor Jesus. Aí eu pedi oração também no grupo de oração, as pessoas oraram por mim, parabéns por todos. E graças a Deus, Deus tem me erguido cada vez mais. Cada pessoa que eu oro, Deus me levanta mais. Cada vez mais Deus vai me levantando. Estava com a dívida de 6 mil, de 5 mil. E Deus me ajudou que eu paguei essa dívida. Só pela graça do Senhor Jesus, eu peço nessa noite, Jesus, que muitas pessoas vão ser tocadas pelo meu testemunho, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Jesus, em milagre. Eu creio, Jesus, que o Senhor operou milagre na minha vida. Assim Deus vai operar milagre na tua vida, irmã. Toma posse na graça de Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas dentro do grupo de oração que estão desacreditadas no poder de Deus. Palavra de profecia. Eu creio, né, Luzia Santana? Sem contar que a nossa vigília de ontem foi uma bênção, né, Luzia Santana? E Deus realizou milagre ontem. Deus realizou curas na vida da pessoa. Obrigado, Jesus, pela cura que aconteceu ontem na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, só esse Deus maravilhoso que realiza milagres, prodígios. E eu só tenho que agradecer o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, que nessa noite a tua luz brilha dentro dos nossos corações, Senhor, nessa noite, Senhor. Eu creio no teu poder, Jesus. Toca nessa área escura dessa mulher, Jesus. Essa mulher que está nas trevas, Senhor. Liberta agora, Senhor. Eu creio no teu poder. Está mexendo com o ocultismo. E ela vai ser tocada pela essa oração. Você vai ouvir por tabela. Toca, Jesus, essa mulher, Senhor, que tem mexido com coisas fortes. O Senhor vai libertar ela através dessa oração. Ela vai vir por tabela. Mulher, você vai entregar a tua vida para Deus nessa noite. Eu creio no teu poder, mulher. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio no teu poder, Jesus. Toca, Jesus, agora nessa mulher. Deus, Ele quer curar você, mulher. Agora, veja bem, mulher. Essa palavra é para você. Deuteronômio 17, 18, versículo 9, adivinhação, profetismo. Quando estiver entrando na terra com o Senhor, teu Deus, te dará. Não ponha imitar essa prática abominável daquela terra que se acha no meio de ti. Não faça passar pelo fogo do teu filho ou da tua filha adivinhação, astrologia, agolheiro, feiticeiro, magia, invocação dos mortos, porque o Senhor Deus abominará aqueles que se dão essas práticas de outros deuses, que o Senhor teu Deus expulsará diante de ti essas nações. Palavra de profecia, mulher, para você nessa noite. Essa palavra, Deus está quebrando todo ocultismo lançado dentro da tua casa, mulher. Agora, em nome de Jesus Cristo.
O Senhor está tocando em pessoas que comeram comida vencida. Quebra, Jesus, nessa noite, é oração forte. O Senhor está quebrando nessa noite. Cuidado com comida que vocês comem em certos lugares. Em nome de Jesus Cristo, quebra, Senhor. No teu poder, Jesus. Ninguém consegue derrubar aquele que Deus ergueu. Toca, Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, Senhor, eu peço, Jesus, vai visitando, Senhor, as casas. O Senhor visita maridos, mulheres, casal que estão brigados, Senhor, visita nessa noite, Jesus. Toca, Jesus, nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu poder. Toca, Senhor. Vai tocando, Jesus, em pessoas que estão sentindo dores pelo corpo, Jesus, nessa noite. Pessoas que estão com a venda de crochê, salão de cabeleireiro. Vai tocando, Jesus. Eu quero o teu poder. Senhor, toca no pé da Maria dos Anjos. Nessa noite eu peço na Dúcia, Senhor. Toca nela agora, Senhor. Eu creio no teu poder. O Senhor está visitando teu marido, que de vez em quando ele toma uma cervejinha na porta do bar. Senhor, quebra tudo isso, Senhor, em teu nome, Jesus. Quebra, Jesus. Toca, Jesus. Nessa noite, eu creio, Senhor, no teu poder. Toca, Senhor. O Senhor está tocando em muitas pessoas que tomam remédio de pressão. São várias pessoas que estão tomando remédio de pressão. O Senhor está tocando nessa noite. Toca, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Olha, essa palavra é para você, Selma. Nessa noite, Jeremias 17, 18, versículo 1. Para você e para Manuela. Essa palavra. Jeremias 17, 18, versículo 18 a 1 ou 4. Foi dirigida a palavra para Jeremias. O Senhor, nesse momento, tema: vai descer a casa do olheiro e ouvirá as minhas palavras. Você era um vaso velho e o olheiro, ele escolheu você. Não importa, ele escolheu você para viver na palavra dele. Ele escolheu você para estar na oração. Ele escolheu você para a missa, para poder participar todo domingo. Esse olheiro que escolheu você, esse olheiro é Jesus Cristo. Toma posse nessa noite. Selma, toma posse. Emanuela, toca, Senhor, no Tica agora, Senhor. No Márcio, visita, Senhor, nessa noite. Eu não brinco com a palavra de Deus. Toca, Senhor, nessa noite. Vai tocando, Jesusinho. São muitas mulheres que trabalham, invejas no trabalho, inveja do teu cabelo, inveja da tua casa. Toca, Jesus, agora, Senhor. Toca nessa mulher, Jesus, que sente dores nas coxas. O Senhor está tocando em você, mulher, que seu marido deu um AVC. Você sente dores no peito, dores nas costas. Vai caindo por terra. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade, isso é uma oração forte. Vai tomando posse nessa noite. Olha que palavra linda, mulher. Toma posse. Cristo comigo, Cristo na minha frente, Cristo em mim. Cristo embaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me levantar, Cristo ao me sentar, Cristo no coração do homem que pensa em mim, Cristo na boca daqueles que falam mal de mim, Cristo no olhar daquele que me vê, Cristo que todo dia me ouve, as minhas orações que eu oro pelo povo. Toma posse nessa noite. Vai tocando nessa noite, Senhor. Quantas pessoas, Jesus,
Quantas pessoas, Jesus, necessitam de uma cura? Vai tocando, Senhor, vai curando nessa noite, Senhor. Eu creio. O Senhor está tocando em uma pessoa que não consegue dormir à noite. A pessoa tem insônia demais. Visita, Jesus, essa pessoa, toma posse, que Jesus está curando. Toca, Jesus, na garganta, na Detinha, na filha da Rosana. Toca, Jesus, nessa noite. Olha, Sabedoria 12, 16. A palavra de Deus, ela cura todas nossa vida. Nesse mesmo tempo difícil, precisamos revestir na leitura da Escritura, se quisermos manter a vida saudável e mental. A palavra de Deus, ela dá luz no teu coração, mulher. Você não tem usado essa palavra de Deus? Você não tem pedido a Deus a cura? Toma posse nessa noite. Jesus está visitando as crianças nessa noite. Os netos de vocês, está visitando, Jesus. Pessoas que sentem dores do lado esquerdo. O Senhor toca numa mulher que sente dores no rins. Toca, Jesus, nesse rins agora. O Senhor toca em você, Joelza, nessa noite. Palavra de profecia. O Senhor está tocando a mãe da Jane, que está com tumor na cabeça. O Senhor visita minha mãe, Dona Severina. Senhor, visita a minha família nessa noite, Jesus. Eu creio no teu poder. Nessa oração vai tocando muitas pessoas nessa noite. Eu creio no poder de Deus, Jesus. Toca, Senhor. Toca, Jesus, agora nessa noite. Obrigado, Jesus, pela cura. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sangue precioso. Vai curando, Jesus, nessa noite. Libertando, Senhor, de toda contaminação, de doenças. Toca, Senhor, nessa noite. Anda pedindo ao Senhor Jesus Cristo que Ele venha aumentar a nossa fé nessa noite. Toca, Senhor. A gente sabe que estamos vivendo num mundo aonde está difícil, está sendo abreviado em Efésios, Coríntios 7, 29. As coisas não estão nada fácil. É um grande combate, dentro ou fora, atravessando todo instante lutas, acima de tudo espiritual. Precisamos das armas, precisamos da proteção que vai nos proteger. É a palavra, é o texto, porque está dramática a situação do mundo. O poder do maligno, em Jó 5,19, transformando a vida do homem no grande combate. Vamos rezar ao Senhor para que quebre todas as trevas. Peça o Espírito Santo que venha sobre a tua casa nessa noite. Vai quebrando, Jesus. Visita a nossa casa, Jesus. Colocando a Luzia Santana que pede pela neta dela, Senhor, pelo Davi. Vai quebrando, Jesus, o marido da Diana, Senhor. Vai quebrando, vai curando, Jesus, nessa noite. Libertando do vício. Tem mulheres que estão dentro do grupo de oração, seus maridos bebem. Em nome de Jesus Cristo, cai por terra, Senhor, nessa noite. Nós somos da renovação carismática. Somos missionários. Amém? Toma posse nessa noite. Toca, Jesus, nessa casa. Jesus visitando pessoas nessa noite. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. Eu peço o teu sangue precioso sobre mim. Eu sou vencedor no sangue de Jesus Cristo. Nós somos vencedores no sangue de Jesus Cristo. Senhor Jesus, proteja a nossa noite. Proteja nossas casas, Senhor. Livra nós de terremotos. Livra nós de raio, tempestade, acidente, assalto, Jesus. Nossas casas, Jesus, de terremotos. A palavra de Deus ainda está para acontecer no Brasil, hein? Ou lá fora. Vamos rezar para Deus que dá libertação do nosso Brasil. Toca, Senhor, liberta nós de terremotos.
Toca, Jesus, na nossa família. Jesus, eu peço pelo nosso Brasil, onde está uma briga tão grande, Senhor. Onde o inimigo está lá dentro, Jesus. Afasta, Jesus, toda ação do inimigo diabólico dentro desse congresso. Quebra, cai por terra, em nome de Jesus. Pelo nosso Brasil, que é amarelo. Jesus, toca, Jesus. Quero colocar o Marcos nessa noite. A Manuzinha, o Cauã. Quero colocar, Senhor, a Lalinha, a Milênia. Quero colocar o Eicinho, o Davi, a Dudinha, o Marcos e o Lucas e o Davi. Jesus, abençoe a nossa noite, Jesus, que seja uma noite de muitas bênçãos, ainda no clima de missas, ainda vivendo a missa do Padre Marcelo, ainda vivendo a vigília de ontem à noite, de fogo de Pentecostes, que foi uma bênção dentro do grupo de oração Água Viva. Obrigado, Jesus, eu te louvo, eu te agradeço nessa noite, Jesus. Toma posse. O Senhor está tocando uma mulher que está com a coceira, você vai ouvir por tabela, uma coceira, irritação no corpo. O Senhor toca, Jesus, num homem que sente alergia pelo cabelo, o cabelo fica coçando a semana, até dentro do ônibus. Cai por terra em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, eu creio no teu poder. O Senhor toca num homem que tem levado uma vida fora de Deus. Muitas pessoas estão na internet falando de Deus, mas não vive aquilo. Nós temos que viver o amor, amar lá fora e amar lá dentro. Se você pode falar 1000 vezes de Jesus, se você não amar o próximo, você que está nas redes sociais, que vão vir por tabela, se você não for igual na tua casa e dentro da tua igreja, você não vai alcançar o perdão de Deus. Você tem que renunciar às coisas do mundo. Você tem que amar. Muitas pessoas falam de Deus, mas não tem um amor de Deus, não tem um temor de Deus. Não vive aquilo lá fora. Nós temos que amar as pessoas, amar nossos filhos. E eu quero desejar agora pelo canal de YouTube, pelo Instagram, eu desejo um feliz Dia dos Pais para todos os pais do grupo de oração Água Viva e também para você que é pai lá fora. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os pais nessa noite, Jesus. Obrigado pelo Messias, pelo nosso irmão Haroldo, o Denis, o Maurício, o Tico. Toca, Jesus, no Creito. Obrigado, Jesus, no Denis. Toca nessa noite. Obrigado, Senhor. Eu termino essa oração tão poderosa, que nós sejamos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Ser liberta de toda a contaminação, Jesus. Eu peço nessa noite, Jesus, que o teu Espírito Santo visita a casa do meu irmão Severino. Abençoe a vida dele, Senhor, de todos os administradores do grupo. O Senhor vai tocando a Celisa, Luzia Santana, todos, Dilma Morim, Jesus, vai visitando a Kátia. Toca, Jesus, em todas as pessoas, em todas as mulheres que vão ouvir nessa noite. Seja tocado pelo Espírito Santo, que ela receba a tua bênção, Senhor. Amém? Obrigado, Jesus.